Paz seja conosco, amém? Vamos ouvir a mensagem de Deus nessa hora. Glórias a Deus. Queria que você abrisse a Bíblia no livro do profeta Jeremias, no capítulo 18. Jeremias fica no Antigo Testamento, depois de Isaías. É uma passagem muito conhecida, com certeza você já leu, você já ouviu. Nós temos canções que foram escritas sobre essa passagem. E Deus vai falar conosco, amém? Amém? Glória a Deus. Jeremias capítulo 18, do verso 1 ao 6. Diz assim: O Senhor Deus me disse: desça até a casa onde fazem vasos de barro, e ali eu falarei contigo. Então eu fui e encontrei o oleiro trabalhando trabalhando sobre a roda com o barro. Quando o barro que o oleiro estava fazendo não ficava do seu agrado ou não ficava bom, ele pegava o barro e fazia outro conforme queria. Aí o Senhor me disse: será que eu não posso fazer com o povo de Israel o mesmo que este oleiro faz com o barro? Vocês estão nas minhas mãos. Assim como o barro está nas mãos do oleiro, sou eu, o Senhor, quem está falando. Agora eu quero que você vá comigo para 2 Coríntios, no Novo Testamento, no capítulo 4. Faça os evangelhos, Atos, Romanos, Coríntios. 2 Coríntios 4, o verso 7. 2 Coríntios 4, o verso 7. Paulo escreve aos Coríntios e ele diz: nós, porém, temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Amém? Pode fechar sua Bíblia, feche seus olhos. Pai, nós vamos ouvir a Tua palavra, que nós possamos, Deus, sair daqui nessa noite cheios da Tua palavra, carregando uma mensagem de vida sobre nós. Deus, em nome de Jesus, me dá sabedoria, Pai, para falar com a Tua noiva, com a Tua igreja, e aquilo que eu não consegui falar, que o Teu Espírito possa acrescentar no coração de cada um de nós. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, por favor. Glória a Deus. Glória a Deus. O tema da mensagem dessa noite é a glória do vaso. Diga aí, a glória do vaso. Existe glória no vaso. E Deus é perfeito, não é? Nós estávamos aqui cantando e o Vinícius cantando ali espontaneamente: Tu és precioso, Jesus. E nós lemos aqui em 2 Coríntios 4, 7: temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Tu és precioso, Jesus. E escolheu um vaso de barro. Um vaso de barro para estar, para habitar. Um vaso de barro para governar. Um vaso de barro para usar. A glória do vaso. Existe sim glória no vaso. Existe sim uma revelação de Deus. Quando Deus falava com o povo de Israel, Ele usava coisas do cotidiano. E quando Deus fala com o profeta Jeremias, Ele diz: levanta e vai à casa do oleiro, porque lá eu vou falar contigo. Jeremias se levanta, vai à casa do oleiro, encontra o oleiro trabalhando nas rodas. Só que o barro que ele está trabalhando começa a ter forma de vaso, mas de repente, nós lemos aqui na minha versão, e talvez a sua seja um pouco diferente, diz que aquele vaso se estragou, ou não saiu conforme a vontade do oleiro. Sabe, meus irmãos, nós somos muito bons em pensar que somos alguma coisa. Nós somos muito bons em confundir a nossa inteligência com soberba. Eu faço, eu consigo, eu posso. Jesus mesmo falou: vocês olham para o tempo, para os céus e dizem: amanhã vai chover, ou daqui tanto tempo vamos plantar e colher, mas não sabem nem o dia de amanhã. E se tem algo que nós aprendemos nesses tempos é que somos todos iguais, estamos todos no mesmo barco, quer brancos, quer pretos, quer ricos, quer pobres. A pandemia veio e nivelou todo mundo. A questão é que nós achamos que somos muito.
mas na verdade somos todos barro, feitos do mesmo material. Passamos todos pelo mesmo processo. E eu quero falar conosco nessa noite sobre 5 glórias do vaso. E a primeira glória do vaso é ser encontrado. Quando o oleiro começa a trabalhar, quando ele pensa em fazer um vaso, primeiro ele tem que encontrar a argila, o barro exato, perfeito para o seu trabalho. E deixa eu te dizer uma coisa, o oleiro te encontrou. O oleiro, vocês não estão me ouvindo? O oleiro te encontrou, aleluia! Vaso de barro, abra a boca e glorifica. O Senhor nos encontrou. Quando o oleiro vai trabalhar, a primeira coisa que ele tem que fazer é escolher o barro exato. Porque eu não sei se você sabe, mas existem centenas de argila e cada uma para uma função. Mas para se fazer um vaso, só existem 8 tipos de barro que é capaz de ser trabalhado e suportar a fornalha e se tornar um vaso. Deus nos encontrou. Mas quando o oleiro encontra o barro, ele encontra um barro cheio de imperfeições. Está sujo, está com pedra, está com impurezas, está com galhos secos, está com tantas coisas. E da mesma forma somos nós. Deus nos encontrou assim. A palavra diz que todos nós pecamos e destituídos estávamos da glória de Deus. Todos nós pecamos. Não importa se você tem uma vida correta. Eu não fumo, não bebo, não traio minha esposa. Sou um homem que tem zelo pela palavra. A palavra diz que todos nós pecamos e destituídos estávamos da glória de Deus, até que Ele nos encontrou. Deixa eu te dizer uma coisa, para nós que estamos aqui, você que está em casa, nos céus houve uma reunião ao teu respeito. Eu gosto muito de João 3,16, que diz que Deus deu o seu Filho, Deus entregou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Mas eu amo também Filipenses 2, que diz que Jesus se esvaziou de si mesmo e foi obediente ao Pai. Houve um consenso nos céus. O Pai disse, eu quero que você vá. Mas Jesus também disse, eu me esvazio da minha glória, eu deixo da minha glória de ser Deus, vou me fazer homem, vou ser obediente até a morte e morte de cruz, para que o plano da salvação, o propósito se cumpra. Houve uma reunião ao teu respeito e nós fomos escolhidos, mesmo sendo pecadores. Porque a Bíblia continua dizendo que Deus prova o seu grande amor para conosco quando Cristo morreu por nós, quando ainda éramos pecadores. A Bíblia ainda vai dizer que nós somos eleitos no Senhor. Vamos comigo para Efésios. Efésios capítulo 1. Glória a Deus. Um pouquinho para frente, Efésios capítulo 1. Do versículo 3, eu vou ler alguns versículos, mas você pode ler depois, do versículo 3 ao 14, diz assim: agradeçamos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os dons espirituais do mundo celestial. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo, a fim de que pertençamos somente a Deus e nos apresentamos diante dele sem culpa, por causa do seu amor por nós. Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Antes da fundação do mundo, antes que tudo que existe viesse a existir, Deus já havia preparado um plano de salvação. Deus já havia preparado um caminho para que eu e você pudéssemos nos achegar a Ele. A Bíblia continua dizendo que é pelo seu lado rasgado, o véu da sua carne que foi rasgado, que nós temos livre acesso ao trono da graça. O oleiro escolhe o barro. Deus nos escolheu, mesmo com as nossas imperfeições. Deus nos escolheu mesmo com as nossas falhas. E Ele decidiu trabalhar em nós. Decidiu investir tempo em nós, porque o processo do vaso, do barro, é um processo lento, porque o oleiro precisa abrir aquela argila,
desfazê-la, achar as pedrinhas que estão escondidas, tirar todo galho seco que está ali naquele barro, para que então ele esteja maleável e pronto para ser trabalhado. E assim é com a gente. Deus nos encontrou, derramou do seu Espírito sobre nós, o que fala da água que deixa o barro fácil de ser trabalhado. Derramou do seu Espírito em nós e começou a tirar de nós as impurezas, começou a tirar de nós os nossos vícios, começou a tirar de nós a nossa concupiscência, começou a tirar de nós tudo aquilo que nos afastávamos da presença dEle, tudo aquilo que podia ser danoso à nossa vida. E isso nos fala da segunda glória. A primeira glória é ser encontrado, e a segunda glória é o processo. Processo, isso é uma palavra que faz parte da vida do cristão. De tempos em tempos, o oleiro nos coloca na roda e trabalha novamente o vaso, e trabalha novamente o barro. Essa segunda glória também nós podíamos usar uma outra palavra que é santificação. Afinal de contas, nós viemos todos encardidos, todos sujos, todos cheios de carrapicho. Conhecemos ao Senhor, aceitamos ao Senhor, fomos batizados nas águas e no Espírito, e então dá o início em nós, o start do processo de santificação, aonde não apenas as nossas roupas são mudadas, onde não apenas a nossa fala é transformada, onde não apenas o exterior, o outdoor aqui de fora, essa fachada é mudado, onde o que as pessoas veem é transformado, não, mas Deus ele tem algo mais profundo, Deus tem algo mais intenso para realizar em nós. Não é outdoor, mas indoor, dentro de nós, dentro do vaso. Então Deus começou a tirar de nós algumas manias, mas existem alguns ainda que estão no processo, ainda estão na santificação. E nós temos mania, meus irmãos, de mudar rapidamente o nosso exterior. Porque eu coloco um terno e eu pareço um crente. Eu coloco uma saia mais comprida, então já penso que eu sou da igreja. Eu começo a falar o crentez fluentemente, misericórdia, o sangue de Jesus tem poder, está amarrado. Isso é tão fácil de mudar, mas Deus tem algo mais profundo nesse processo chamado santificação. E Deus, Ele não vai tolerar certas coisas que nós santificamos. Tem coisas que nós santificamos e pensamos que é de Deus. Quer ver uma? Estou com uma inveja santa do irmão. Oh Jesus, uma inveja santa. Deixa eu dizer uma coisa, inveja, sabe o que é? É quando você sente ira porque o teu irmão está melhor do que você. E eu te pergunto, da onde é que Deus pode estar nisso? Da onde é que a inveja pode ser santa? Não, temos que tirar isso. E o oleiro vai tirar isso de nós. O oleiro vai tirar de nós o orgulho, porque a gente chega aqui todo perrapado, todo encardido, todo estrupiado. Aí Deus começa a fazer um pouquinho na nossa vida. A roda do oleiro começa a trabalhar um pouquinho na nossa vida. E aí eu já não vinha de bicicleta, agora eu já tenho um carrinho. Agora eu já estou no louvor, agora eu já sou líder de célula, agora eu já sou anfitrião. Agora eu sou. E aí nasce dentro de nós o orgulho. Toda honra e toda glória ao Senhor Jesus, aleluia. Mas o coração Deus conhece. O oleiro conhece o interior do vaso. E ele vai trabalhar. E ele vai tirar. O oleiro não pode permitir uma pedrinha, uma sujeira, um cisco, porque isso vai interferir no resultado final. Efésios capítulo 5. Vamos lá comigo para Efésios 5. Virem um pouquinho as páginas aí. Efésios 5. 25. Ele diz assim: marido, amem suas esposas, assim como Cristo amou e deu a vida por ela. Aí ele continua: ele fez isso para dedicar a igreja de Deus, lavando-a com a água e purificando com a sua palavra. E fez isso para também poder trazer para perto de si a igreja em toda a sua beleza, pura e perfeita. Deus não vai permitir impureza. Deus não vai permitir que alguns galinhos, algumas pedrinhas permaneçam nesse barro. O oleiro vai tirar. E nesse processo de purificação, nesse processo de aperfeiçoamento, muitas vezes, olha aí para quem está do seu lado aí, olha para quem está atrás de você, muitas vezes, nesse processo de purificação, de aperfeiçoamento,
As mãos do oleiro vai usar esse irmão do teu lado para tirar essas pedrinhas. Ai, aquela pessoa que te incomoda, aquela Lúcia da sua vida. Pastora Lúcia é uma bênção, amo. Mas a pastora Lúcia às vezes, né, agora já faz tempo que não, graças a Deus, mas ela vinha para mim, para Michele, tive um sonho com vocês. Ou ela os irmãos conhecem, me mandava um WhatsApp, sonhei com você essa noite. Michel, vamos orar. Deus vai usar as pessoas que estão ao seu redor. Muitas vezes aquele que te tira a paciência. Muitas vezes aquele que não canta tão bem assim, mas que você tem que aprender a amar, você tem que aprender a conviver, você tem que abaixar um pouquinho a sua bola, porque você não é tão bom assim também não. Aí Deus usa aquele que você não tem muita afinidade, para ser esse instrumento, para tirar de você essa arrogância, essa prepotência. Muitas vezes os nossos irmãos estão do nosso lado e estão nos testando a fé. Eu até falava com os alunos do ITQ no sábado, eu estava dando aula e dizia, nós não conseguimos amar todo mundo da mesma forma, porque somos humanos. Mas tem aqueles que são top em tirar a nossa bênção. Aquele que sabe aonde pisar, que faz aquilo que você detesta. Sabe aquela pessoa que você está na casa dela almoçando e ela senta do seu lado e mastiga com a boca aberta? Oh, Jesus! É oleiro trabalhando, meu irmão. Aquela coisa entra no seu ouvido, vai no âmago da sua alma e te incomoda profundamente. Você quer dar um tapa na boca da pessoa, você não pode porque você é visita. Da mesma forma, Deus coloca pessoas do nosso lado para nos incomodar e nos tirar da zona de conforto. Deus coloca pessoas que muitas vezes nos incomodam do nosso lado para nos mostrar que nós não somos tão bons assim, ou para nos mostrar que temos muito ainda para melhorar. As mãos do oleiro muitas vezes vai usar a tua esposa, meu irmão. Vai usar a tua sogra. Deus usa quem Ele quer, irmão. Deus faz como Ele quer. Deus vai usar para transformar, para mudar a sua mentalidade. Porque nesse processo que nos fala de purificação, de santidade, de limpeza, tem também algo chamado fornalha. Porque afinal de contas, você sabe, o vaso ele precisa passar por uma fornalha de mais ou menos 1000 graus. E aí então ele vai criar resistência, aí então ele vai se tornar um vaso de verdade. Deixa eu te dizer mais uma coisa, além das pessoas, Deus vai usar as circunstâncias para transformar você. Deus vai usar as lutas, Deus vai usar as dificuldades para mudar o nosso interior, para mostrar que não somos tão bons assim e o quão dependentes somos uns dos outros. Deus muitas vezes vai nos atrair ao deserto, vai nos permitir passar por lutas para nos ensinar que Ele é o oleiro e Ele faz o que Ele quer com o vaso. Porque tem hora que nós queremos dar ordem a Deus. Deus, o Senhor pode me usar, Pai, desde que seja igual o fulano de tal. O Senhor, eu quero as nações, eu quero um ministério grande, um ministério com multidões, eu quero cantar para multidões. É o barro querendo dar ordem ao oleiro. É o barro dizendo, não, Senhor, faz desse jeito. É o barro querendo ser Deus. E se tem algo que nós aprendemos nesses dias, é que somos barro. Cheguei eu lá no hospital, vou contar de novo a história da gente, porque são experiências. Cheguei lá no hospital, isso, aquilo, estava mais ou menos, né, gente? Estava mais ou menos, o Mike estava lá, o Mike me buscou, enfim, estava morrendo, na verdade. Aí cheguei lá, a mulher falou assim, ó, você vai fazer um exame, aí daqui umas 4 horas sai o resultado, eu te libero. Pensei eu, 4 horas, tá, eu suporto. A mulher voltou já, me pegaram, me levaram para uma sala, me deitaram lá no negócio, fizeram uma tomografia, quase morri com aquele tubo em cima de mim. Já me levaram para o quarto, já me deitaram de bruços, já colocaram um monte de coisa em mim, já foram me furando, tirando o sangue. A mulher chegou para mim, gente, eu tenho pavor de agulha. Ela falou assim, não se mexe porque eu estou tirando sangue da sua artéria. Eu falei, meu Deus, eu vou morrer, Senhor. Me colocaram de bruço. E eu fui me dando um negócio, né? Pastor Luz que me conhece, quem me conhece, foi me dando negócio. Fui surtando, sentei na cama, tirei os acessos, tirei tudo. Gente, vou embora. Eu estou fora. Situações que nós passamos, que Deus permite, para mostrar para o vaso que ele não é tudo isso que ele se acha. Quase morri, gente. Quase.
Mas nós aprendemos. Outro momento lá no hospital, me colocaram num quarto sozinho. A maioria das pessoas ficariam felizes de estar num quarto sozinho. Eu não quis. Olhava para cima, era um teto de 5 metros de altura, parecia uma cova. Falei, não quero, estou fora. Me arrumem um quarto com gente. Graças a Deus, Deus me fez comunicativo. E aí eu fiz amizade com os enfermeiros, com os médicos. Falava para eles assim, ó, vocês vão lá, faz o que vocês têm que fazer e voltam a conversar comigo, que eu não suporto ficar sozinho. Conversei com o chefe da enfermagem, que fiz amizade com ele, o Sandro. E aí falei, Sandro, me coloca num quarto que tenha gente, que não consigo ficar sozinho. Mas quantas vezes eu já não quis ficar sozinho? Quantas vezes eu já não disse para o pessoal do louvor, não precisa. Eu chegava aqui antes para ministrar louvor, e aí vem alguém do louvor, quer que eu te ajude? Não precisa não, faz sozinho, me garanto. Só preciso de alguém que toque. Kelvin, vamos lá, vamos embora. Ou eu queria selecionar, não, me dá tal pessoa, porque com tal pessoa eu me dou bem. Aí estava eu lá, de bruço, terrível, todo furado, gente, parecia uma peneira, clamando para estar num quarto com gente toda estrupiada igual eu, mas eu não estava sozinho. Entende como nós aprendemos com as circunstâncias? Entende como às vezes o vaso é muito prepotente? Se acha muito justo? Porque eu oro 3 vezes ao dia, eu jejuo, eu dou o meu dízimo. Mas daí o irmão que tropeça, aí você acha que por tudo isso você tem direito de apontar o dedo, de acusar, tem direito de se achar melhor. Vaso, cuidado, porque qualquer dia o oleiro te coloca na roda, quebra, faz de novo. Mas é um processo dolorido. A terceira glória do vaso é ser único. A primeira glória é ser encontrado. A segunda glória é o processo. E a terceira glória do vaso é ser único. Porque quando nós começamos a estudar um pouquinho da história e nós vemos que a criação, o surgimento do vaso, da cerâmica, nós vemos que isso revolucionou a forma como o homem vivia. Até a criação da cerâmica, os homens eles eram nômades, porque eles não tinham como armazenar alimento, não tinham como armazenar água, não tinham como guardar as sementes para plantação. Então eles se estabeleciam num lugar, consumiam os recursos daquela área e se mudavam para um outro lugar, e assim eles viviam. Até que por acidente, alguém um dia descobriu que certa argila, depois de ser moldada e passar pela fornalha, ela se tornava rígida e servia como pote para guardar alimento, para guardar a água, para guardar as sementes. A terceira glória do vaso é ser um servo, é ser único. Porque nesse processo de ser único, naquela época não havia as grandes produções, não haviam grandes indústrias como nós temos hoje. E cada vaso, por mais parecido que pudesse ser, alguma coisinha de diferente, por mínima que fosse, tinha. Porque os oleiros trabalhavam e eles eram muito estetas, muito perfeccionistas, e tentavam trazer para aquele vaso de barro uma aparência bonita. Então cada vaso tinha algo singular. E assim também é com a gente. Cada um de nós temos as nossas particularidades. Eu gosto muito do louvor, eu gosto muito de música, porque é um momento onde acontece isso. Onde cada um de nós, por mais diferente que somos, onde cada um de nós, por mais que tenhamos um timbre de voz diferente, onde cada instrumento, por mais que toque de uma forma diferente, tenha um papel diferente na música, mas todos nós juntos produzimos algo agradável. Pelo menos deveria ser. Assim também o oleiro faz com a gente. Ele fez cada um de nós, cada vasinho que está aqui nessa noite, cada vasinho que está em casa nos ouvindo, e cada um de nós com um jeitinho diferente. Eu dou uma das matérias aqui na igreja e também no ITQ, que fala sobre os temperamentos das pessoas. E sábado eu falava com os alunos sobre isso. Nós temos o sanguíneo. Eu sou sanguíneo, por exemplo, meu temperamento. Já falei aqui várias vezes, né? Falo bastante, falo com as mãos, sou expansivo, gosto de estar aqui na frente, gosto de aparecer. Enfim, esse é o sanguíneo. Nós temos o fleumático.
Fleumático normalmente ele é mais frio, mais analítico, ele é calculista. São aquelas pessoas que são confiáveis, são amigáveis, mas ele é muito, antes dele se dar a um relacionamento, a uma amizade, ele analisa bem, ele ouve mais, ele junta as duas coisas, mas você falou isso agora você está falando outro. Esse é o fleumático. O colérico é líder por natureza. O colérico tem visão, o colérico ele é independente, ele tem a visão e vamos embora, vai dar certo. O pastor Eduardo é um colérico. Nós temos o melancólico. O melancólico ele tem sempre a mesma aparência. Se ele está feliz, ele está feliz. Se ele está triste, ele está triste. Se olha para ele, você não consegue decifrar, porque é do temperamento dele. Normalmente são pessoas que não gostam de aparecer, mas são muito boas no que fazem, são dedicadas no que faz. Nós temos esses 4 temperamentos: sanguíneo, colérico, fleumático e melancólico, dentro da igreja. Nós temos habilidades que o Senhor deu para cada um de nós. Uns pintam, fazem flor de meia, faz flor de EVA, faz flor do que fizer, ela faz. De quem eu estou falando? Adivinhe. Tem outros que cantam belamente, outros tocam muito. Outros são muito bons em ouvir, outros são muito bons em falar. Nós temos pessoas que se dedicam e se deliciam varrendo o chão da igreja, arrumando as cadeiras, passando álcool, e estão bem felizes com isso. Tem aqueles que amam estar com o microfone na mão. Deus fez cada um de nós de uma forma, e Deus deu a nós dons. Você, líder, vai receber no seu esboço, no seu estudo de célula, vários textos que falam sobre os dons que Deus deu aos homens. A Bíblia diz que Jesus desceu ao inferno, tomou os cativos que estavam lá, subiu aos céus e deu dons aos homens. Uns, Deus deu o dom de ser pastor. Outros, Deus deu o dom de mestre. A outros profetas, a outros evangelistas, a outros apóstolos, a outros profetas. E cada um de nós temos os nossos dons, e nós juntos construímos esta igreja, nós juntos fazemos parte deste corpo perfeito, bem ajustado, bem aprimorado. A Anne pregava aqui na terça-feira e falava sobre isso. Quando você, vaso de Deus, que Ele fez especificamente para estar em um lugar na casa, quando você não ocupa o seu lugar, você sobrecarrega os outros. Às vezes o vaso que está aqui na frente cantando não é tão afinado quanto você, não toca tanto quanto você. O pregador, o vaso que está pregando, o dom pessoal dele é mestre, é da aula, ele não gosta muito de estar pregando, mas às vezes os profetas, os pastores não querem assumir o seu lugar. Ou às vezes nós temos um profeta dando aula, porque o mestre diz, não estou pronto ainda, porque mestre é desses, né? Mestre demora. Ele tem que se preparar 5 anos, 10 anos. A casa tem vasos específicos para cada função. Chega na tua casa e tenta tomar água no prato. Vai lá, a prova. Chega, enche o prato d'água e vira. Vai dar certo? Pega o copo e vai cozinhar um feijão, vai esquentar um feijão para você comer. Não vai. Porque copo é copo, prato é prato. Vaso para fazer louvor, vaso para cantar, vaso para pregar, cada um de nós temos algo único. E não adianta, por mais bom que eu seja, gente, eu não vou conseguir suprir a tua falta. O lugar que você não ocupa e está vazio. Eu posso até dar um suporte, eu posso até quebrar um galho, eu posso até de alguma forma ajudar, mas substituir o lugar que é teu vaso e que você está rejeitando ou está negligenciando por alguma circunstância, por alguma coisa, eu não posso fazer. Nenhum de nós podemos fazer. Nós temos 12 pastores, nós temos vários diáconos, temos muitos líderes de célula, temos anfitriões, mas nenhum de nós consegue suprir a falta que você, querido, que foi ungido por Deus, que foi dado a você talentos e dons, e não está ocupando o seu lugar. Nós podemos quebrar um galho, mas não fazer a tua função. Existem vasos que eram dedicados apenas para lavar os pés.
Existiam outros vasos que eram dedicados a guardar perfume. Lembra da mulher que quebrou o vaso e derramou perfume sobre os pés de Jesus? Haviam outros vasos que eram feitos especificamente para guardar azeite. Lembra da viúva que fechou a porta com seu filho e derramou azeite nas vasilhas? Cada vaso uma função. E cada função uma responsabilidade que cabe a você. Graças a Deus que Ele é misericordioso, e aqueles que não querem, Deus levanta outros no lugar, porque a obra de Deus não para. Eu não quero mais fazer, não sou mais líder, não sou mais isso, não sou mais aquilo. A obra não vai parar, porque Deus, pela sua misericórdia, sempre levanta alguém, sempre molda um outro vaso se for preciso. Mas se você tem a consciência do seu lugar no corpo de Cristo, o seu lugar como vaso na casa do oleiro, é tempo de tomar o seu lugar de volta. É tempo de se levantar e voltar à posição que o Senhor te colocou. Tem uma mensagem que eu prego sobre Sansão. Quando Sansão ele foi preso, já tiraram os olhos, ele já está preso como escravo, e a Bíblia diz que os cabelos de sua cabeça voltaram a crescer. E eu tenho uma mensagem especificamente sobre isso, que é quando Sansão ele se dá por conta do dom que ele recebeu, da unção que ele recebeu. Sansão sozinho matava 1000 homens com uma queixada de jumento. Sansão sozinho matava quantos homens, feriam quantos homens, mas agora estava preso, escravizado, sem a sua visão. E aí a Bíblia diz que começa a nascer cabelo novamente. E Sansão ora ao Senhor e pede mais uma chance. Se o Senhor me der mais uma chance de cumprir o propósito, de cumprir a tua vontade. Então o Senhor responde. Sansão é cheio de poder, cheio do Espírito outra vez. E você sabe a história, ele derruba os pilares daquela casa. E a Bíblia diz que ele matou mais homens na sua morte do que em toda a sua vida. Mas precisou morrer. Eu oro para você, vaso, que não está ocupando o seu lugar. Não precise ser como Sansão. Estar num momento de agonia, em um momento de dor, para aí então dizer: Senhor, se o Senhor me der mais uma chance, eu volto a pregar. Se o Senhor me der mais uma chance, eu vou ser o líder de célula. Se o Senhor me der mais uma chance, eu vou cantar, eu vou tocar, eu vou ser um anfitrião. Não espere estar em um hospital. Não espere perder tudo como Sansão perdeu, para aí então você dizer: Senhor, eu me rendo. Eu me rendo. A pastora Lúcia tem um testemunho desse, né? Que ficou lá no hospital, e aí Deus falou com ela, ela disse: tá bom, Senhor, se é essa a tua vontade, eis-me aqui. A terceira glória é ser único. Deus te fez único, para um lugar único no corpo de Cristo. Amém? A terceira glória do vaso, a quarta glória, é servir. Como eu falei, cada vaso tinha a sua função. Cada vaso tinha as suas qualidades específicas para aquilo que o oleiro havia criado. E não sei se você, hoje nas nossas casas é moda. Nós temos um vaso lá vazio, que a gente coloca lápis, chegou uma visita, você junta tudo, joga dentro daquele vaso e pronto. Daquela vasilha já era. Tem umas mulheres que têm vasilha, tem um vasinho lá só com as agulhas, né? Só com as linhas que usa. O outro tem lá em casa. Eu vou contar um testemunho para vocês, espero que essa pessoa esteja me ouvindo. Fui no mercado e queria um cacto, né? Não precisa de água. Falei, não preciso de água. Eu e a Michelle somos meio desligados, vou comprar um cacto para mim. Comprei um bendito de um cacto, num vaso bem bonitinho, isso aqui, levei para casa, coloquei lá perto da minha televisão, bem legal. Fiquei doente, fui para o hospital, isso, aquilo, uma pessoa aí, não vou falar o nome dela, foi lá em casa e começou a rir do meu cacto, gente. Porque ele tinha um formato meio engraçado. Não deu 2 dias, o bichinho morreu. Não sei como é que matou um cacto que não precisa de água para viver. Agora está lá em casa. O vaso com terra, mas sem nada. Deixa eu dizer uma coisa, Deus não quer um vaso com pedras, com terra, ou um vaso para guardar apenas agulhas, um vaso sem nada. Todo vaso na casa deve ter uma serventia. Todo vaso na casa deve servir para algo. Para guardar água, para guardar azeite, para guardar as sementes, para você
se alimentar, se for o caso. Todo vaso precisa servir. Todos nós precisamos desenvolver o nosso ministério. Eu acabei de falar, você é único, Deus te deu dons, Deus te deu habilidades, Deus te cobriu de sabedoria, Deus te deu ousadia para falar, Deus te deu o dom da oratória, mas aí o vaso não quer. Meu querido, você foi feito para servir. Não existe cristão, membro de banco. Eu não vejo em Atos nenhum dos cristãos dizendo: e este fulano de tal foi batizado nas águas, recebeu o dom do Espírito e não fez nada, e se tornou um membro de banco. Bem pelo contrário, se você começar a ler o livro de Atos, você vai ver que os discípulos de Jesus, quando as pessoas se convertiam a Cristo, a palavra diz que eles colocavam as mãos sobre eles, e eles recebiam o Espírito, falavam em outras línguas, e eram testemunhas de Cristo. É para isso que Deus nos chamou, para sermos testemunhas de Cristo, para servir no reino de Deus. Mas sabe, eu não sei se você é desse tempo, mas há alguns anos atrás, os pregadores tinham muita mania de contar uns testemunhos daqueles, de arrepiar. Tinha aquele um que era um ex-dependente químico, tinha o outro que era traficante e deixou o tráfico, se converteu, virou pastor e foi pregar. Tinha aquele outro que era, sei lá, alguma coisa triste, ou quase morreu, enfim, lembram disso, gente? Que os pregadores tinham aquele testemunho forte. E aí eu era criança, adolescente ali, eu olhava para os caras e falava: meu Deus do céu, não tem nenhum testemunho? Agora eu já tenho, sobrevivi ao Covid. Mas eu não tinha nenhum testemunho. E eu falava: meu Deus, não tem uma história triste para contar? E mesmo que seja triste, eu não sei se é triste, então, né, enfim. Deixa eu dizer uma coisa, às vezes você fica olhando para você e diz: eu não tenho nada para oferecer. Não tenho um testemunho poderoso. Deus não me fez levantar da cadeira de rodas. Não era traficante. Não era dependente químico. O que eu vou contar para as pessoas? Meu irmão, conte o que Cristo fez na tua vida. Conte o que Cristo está fazendo na sua vida. Conte aquilo que você está vivenciando com Cristo. Estamos num culto de missões e nós ficamos muito preocupados, o vaso fica muito preocupado quando ele vai pregar, em falar do pecado, em denunciar o pecado, a idolatria, em falar sobre a prostituição, em falar sobre a concupiscência, porque nós somos criados no ambiente evangélico e as pregações dentro da igreja são nesse naipe, mas lá fora é uma outra pregação. Deixa eu dizer uma coisa, vaso, quer servir? Quer evangelizar? Quer alcançar pessoas para Jesus? Não se preocupe em falar do pecado. Não se preocupem em falar da idolatria. Não se preocupem em falar dos nossos usos e costumes. Não, Jesus não disse isso. Jesus disse: vão pelo mundo e sejam o quê? Minhas testemunhas. Ou seja, vão e falem de mim. Michel, mas tem lá um monte de santo dentro de casa, tem um altar dentro de casa. Não é você quem convence? Não é você quem tira? Você não tem que ir lá e falar mal do santo, falar mal da imagem, falar mal do... mas vai no terreiro. Não. Sirva, evangelizando com sabedoria. Fale de Jesus. Fale só do que Ele fez na sua vida. E aí então, a palavra diz que o Espírito convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A hora que essa pessoa tiver que tirar as imagens de dentro de casa, ela vai tirar, porque o Espírito vai convencer. A hora que essa pessoa tiver que deixar de ir no terreiro, ela vai deixar, porque o Espírito vai operar. A hora que essa pessoa tiver que aumentar um pouquinho o comprimento da saia, fechar aqui o decote, o Espírito Santo vai fazer, porque é Ele quem convence. Você só precisa servir, você só precisa abrir a sua boca e falar do que Cristo tem feito na sua casa, do que Cristo tem feito na sua vida. Tem gente que confunde evangelismo com julgamento. E deixa eu te dizer, nem no evangelismo, nem em qualquer outra área, Deus não nos colocou como juiz. Deus não te deu uma veste de juiz e diz: vai lá, filho, julgar o meu povo. Não. Ele diz: vão e sejam as minhas testemunhas. Falem daquilo que eu fiz. Falem daquilo que eu estou operando. Contem dos milagres, contem dos mortos que ressuscitaram, contem dos cegos que voltaram a enxergar, contem daquilo que eu estou fazendo. Lembra de Paulo? Quando Paulo vai pregar e ele chega em uma cidade onde tem
altares de vários deuses, e aí o povo da cidade era muito religioso e tinha medo de esquecer de algum deus, e colocou lá o altar ao Deus desconhecido. Paulo, cheio do Espírito Santo, cheio de entendimento, cheio de sabedoria, ele diz: eu sou o representante do Deus desconhecido. E aquela cidade se converteu. Aquela cidade foi alcançada e tocada por um homem que não falou contra Diana, não falou contra Astarote, não falou contra Moloque, mas falou do Deus desconhecido que eles não sabiam, e foram alcançados. E deixa eu te dizer mais uma coisa: quando Paulo prega sobre o Deus desconhecido, toda aquela cidade é impactada, porque era uma cidade idólatra, onde o comércio vivia de vender imagens, de vender ídolos. Mas quando as pessoas começaram a se converter a Jesus, elas entenderam que não precisavam mais daquilo, não precisavam mais de velas, não precisavam mais de ídolos, porque o novo caminho estava aberto, o novo caminho estava preparado por Cristo Jesus. E então toda a cidade é impactada, o comércio daquela cidade é impactado, porque deixaram de vender imagens, de vender ídolos, tiveram que mudar a estratégia de vendas, a política foi mudada, porque agora o povo não se vendia mais à imagem de ídolos, mas o povo conhecia a esse Deus desconhecido e passou a servir. Sirva, vaso. Sirva. Lá em casa o nosso vasinho está esperando. Um dia e uma hora eu vou fazer algo com ele. Mas Deus não quer vasos vazios aqui, ou vasos muito cheios de conhecimento, vasos que estão em todos os cultos, vasos que estão participando das células, cheios de conhecimento, mas que não fazem nada com o que receberam. Na minha mãe tinha pelo menos um vaso lá, um jarro, onde a gente jogava as contas pagas. Então pagava a conta, depositava lá, pagava a conta, jogava lá. E aquilo ali era quase que um limbo, né? Passava com o tempo, você não sabia mais o que tinha lá dentro. Deus não tem vasos assim, aonde Ele coloca, aonde Ele enche, aonde Ele derrama do Espírito, e não serve para nada. Sirva. A primeira glória é ser encontrado. A segunda glória do vaso é passar pelo processo de santificação. A terceira glória é ser único. E a quarta glória do vaso é servir. E a quinta glória do vaso está comigo lá em 2 Coríntios 4, 7, que nós lemos. Paulo escreve aos Coríntios e ele diz: nós, porém, temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. A quinta glória do vaso é carregar a presença de Deus. Você já parou para pensar, e eu pensando nesse texto, meditando nesse texto, quando nós assistimos um filme, quem assistiu Piratas do Caribe? Aleluia. Ou você que não assistiu Piratas do Caribe, é um filme interessante. Mas lá tem o doidão, né, o Jack Sparrow lá, enfim, e o primeiro filme é todo atrás de um tesouro amaldiçoado. E aí, não só nesse filme, mas em várias outras histórias, eles passam por um monte de coisa, sofrem para alcançar esse tal tesouro amaldiçoado. O filme é bem engraçado. E todo tesouro na história, ele é bem escondido. Nesse filme, por exemplo, eles têm que ir por debaixo submersos, né, embaixo do mar, e sair numa gruta, numa caverna, enfim, é uma loucura. Todo tesouro é bem escondido. Em outros filmes dessa série, você vai ver que tem uma descrição, tem uma coordenada lá, para eles acharem o baú da morte, né? Eles têm que estar numa ilha, tem que dar não sei quantos passos ao sul, depois quantos passos ao leste, e depois encontrar uma palmeira, e então lá vai estar enterrado aquele baú. Sabe por quê? Porque o que é precioso a gente esconde, o que é precioso a gente enterra. Imagine você, meu irmão. Oh Deus. Tem um povo aí assistindo Império, né? Aleluia, veja que eu sou profeta. Povo assistindo Império. Tem lá o comendador, achou os diamantes, ficou rico, isso, aquilo. Mas ele vai passar a novela inteira atrás de um diamante rosa que ele perdeu em algum momento da história. Imagine o que é precioso, você perdeu uma fortuna. Há pouco tempo atrás, não sei se você acompanha o jornal, infelizmente ultimamente é difícil assistir jornal porque é só Covid e morte,
mas há um mês atrás, mais ou menos, saiu uma notícia de uma pessoa que ganhou na Mega da Virada. Viram isso? Ganhou 162 milhões de reais, eu acho. E o abençoado não foi buscar o prêmio. Aí estava todo mundo em pavorosa. Será que você não é o ganhador? Procure na sua carteira. Se você tem algum bilhete perdido, confira. Você pode ser o ganhador, você pode ser um novo milionário. E essa pessoa não apareceu. O tesouro, aquilo que é importante, aquilo que é muito importante para nós, nós escondemos. Mas a palavra diz que Deus colocou o tesouro em vaso de barro. Por que será? Porque Deus não se importa? Porque não tem valor para Deus? Porque é algo qualquer que Deus guarda em qualquer lugar? Não. Quero que você vá comigo para 1 Coríntios. Volta lá comigo. 1 Coríntios capítulo 4. Perdão, 1 Coríntios capítulo 1. Coríntios 1, versículo 27. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante e desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Tem uma outra versão, a versão Almeida, diz que Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Pare e pensa comigo. Deus, no seu trono, cria o mundo com o poder de sua palavra, cria o homem, vê que é boa a sua obra. Deus, com todo o seu poder, a sua graça, o homem peca. Mesmo assim o homem peca. O homem está no jardim, um lugar privilegiado. Deus vem conversar com ele todos os dias, mas ainda assim o homem peca. Vamos ser francos? Sendo eu e você Deus, o que nós faríamos? Mas Deus dá uma segunda chance. Deus manda o homem, expulsa o homem do jardim. Você está assistindo Gênesis? E aí o homem sai do jardim, começa a sua história, começa a sua vida, mas o homem se torna mau outra vez, e o pecado do homem sobe até Deus, e Deus diz: olha, eu não vou contender com o homem para sempre. Então vem a história de Noé. Deus salva Noé e a sua família, extermina toda a humanidade, mas deixa uma família. Aí então o homem continua pecando, continua errando. Deus levanta juízes, Deus levanta Moisés, Deus levanta os profetas, Deus levanta tanta gente para falar para o homem: ei, eu tenho um plano, eu quero me relacionar contigo, eu quero caminhar contigo, eu quero me revelar a você. Mas mesmo assim o homem não aceita. Então Deus tem uma terceira solução. Ele diz: eu vou enviar o meu filho. E agora sim, o meu povo, aquele povo escolhido, os hebreus vão saber, vão reconhecer o meu filho. E a Bíblia diz que Jesus mesmo fala: eu vim para os meus, mas os meus não me quiseram. Então Jesus continua falando: você, Israel, povo hebreu, vocês não me verão de novo, até que vocês digam: bendito é o que vem em nome do Senhor. E aí a palavra continua dizendo que Deus escolhe um povo que era um povo distante, um povo que estava longe, e diz que este povo iria fazer ciúmes no seu próprio povo. Fomos enxertados. Jesus veio para o povo hebreu. Jesus se revelou ao povo hebreu. E a missão do povo hebreu era contar às nações sobre o Cristo, o ungido de Deus. Mas eles não quiseram. Eles não aceitaram. Então Deus deu a nós essa capacidade, Deus deu a nós esse presente. Deus nos escolheu pela sua graça. E aí o que ele diz? Que ele derramaria do seu espírito também sobre toda a carne. E nós, os gentios, aqueles que não eram, fomos escolhidos
e cheios do Espírito Santo. Deus colocou um tesouro em vaso de barro. Cada um de nós carregamos a presença de Deus. Eu não sei se você sabe também, mas no Antigo Testamento, apenas reis, profetas e sacerdotes tinham o Espírito Santo. Os outros não tinham. Mas hoje, na graça onde nós vivemos, nessa dispensação que nós vivemos, o Espírito é derramado sobre todos nós. O Espírito está sobre a tua vida, meu irmão. O Espírito está dentro de você. Esse tesouro dentro de um vaso de barro. Mas ele continua dizendo, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Deus vai nos usar para coisas grandiosas. Deus já tem feito coisas grandiosas aqui na nossa igreja, na nossa realidade. Mas a excelência do poder é dele e não nossa. A quinta glória é carregar a presença de Deus. E não apenas carregar, mas transbordar, mas compartilhar, dividir desta presença com aqueles que estão ao nosso redor. A Bíblia vai dizer que toda a terra aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Olha de novo para a pessoa que está do seu lado, olha para quem está atrás de você, olhe para si mesmo. Existe uma expectativa ao teu respeito. A natureza, a terra, os habitantes da terra, toda a criação está aguardando ansiosamente pela tua manifestação. Lá no seu trabalho, as pessoas estão aguardando ansiosamente pela tua manifestação. Na sua casa, na sua família, aonde você estiver. As pessoas me diziam, Michel, Deus te colocou aí no hospital para você pregar para as pessoas. Eu falava, meu Deus, não precisava não, Senhor. Mas Deus está aguardando a nossa manifestação na sociedade, nos governos, na política. Deus está aguardando a nossa manifestação. A natureza está aguardando a nossa manifestação, porque você carrega a presença de Deus. Você não entendeu? Você carrega a presença de Deus. Oh, meu povo, acorda para a vida, porque o tempo está acabando, Jesus está voltando. Não sabemos o dia e a hora, mas sabemos os sinais que iriam anteceder a sua volta. E cada dia mais nós olhamos pela televisão, nós olhamos pela janela de casa e vemos os sinais se cumprindo. O dia e a hora está perto. Mas enquanto isso nós vamos manifestar a presença de Deus. Enquanto isso nós temos que carregar esse tesouro dentro de nós, mas transbordando para que outras pessoas do nosso lado sejam alcançadas. 2 Coríntios, vamos comigo para 2 Coríntios 4. Aleluia, glória a Deus. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, vamos ler do 7 ao 9. Diz assim, porque 4, 7 ao 9, diz assim, temos porém esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Versículo 8, muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. As pessoas olham para nós e dizem, como é que pode continuar na igreja? Como é que pode continuar indo ao culto? Como é que ainda continua rindo? Como é que ainda continua cantando? Como é que ainda está de pé? Como é que ainda continua crendo? As pessoas olham para nós e muitas vezes não entendem. Mas está aqui nesse texto. Ele diz, temos o tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Muitas vezes somos perseguidos. E o barro, o vaso, ele é perseguido. Muitas vezes somos atribulados. O barro sofre tribulação. Esse barro fica doente. Esse barro precisa de remédio. Muitas vezes nos sentimos cansados. O barro, o vaso, a casca se cansa. Mas para cada situação difícil, a resposta é
mas não. Cansados sim, desistimos nunca. Temos inimigos? Temos, mas temos também muitos amigos. Sofremos perseguições? Sim, mas cremos num Deus que vai nos dar a vitória. Passamos por lutas, batemos o carro, ficamos doentes, perdemos o emprego, às vezes a conta de luz é cortada. Mas nós não desistimos, porque carregamos dentro de nós esse tesouro que é a presença de Deus, e nos fortalece e nos faz ficar de pé. É isso que nos movimenta, é isso que nos faz estar aqui, a presença de Deus dentro de um vaso de barro. Fica de pé em nome de Jesus. Oh, meu irmão, que essa palavra possa encher o teu coração, que essa palavra possa encher o teu coração. Deus te escolheu, Deus te fez passar e nos faz passar por vários processos. Deus nos fez únicos. Deus também nos fez prontos para servir. E para todo esse caminho, Deus nos deu a sua presença. Você não está sozinho em meio às lutas. Você não está abandonado em meio às adversidades. Se nós fôssemos aqui contar as nossas tristezas, íamos passar a noite inteira e ia acabar todo mundo chorando, porque todo mundo tem luta. Às vezes a minha luta para mim é maior que a tua, né? Mais porque a nossa dor a gente sente mais do que a do outro. Mas todos nós temos lutas. Quantas vezes você já chorou? Quantas vezes você já pensou em desistir? Quantas vezes você já disse, não, deu, chega, para mim não. Eu me lembro quando nós conhecemos a igreja do Evangelho Quadrangular. Eu tinha 8 anos de idade. Eu cresci na Assembleia de Deus com a minha avó, mas minha mãe não era convertida. Ela era desviada, na verdade. E aos 8 anos de idade nós estávamos em casa. Minha mãe havia acabado de se separar. E nós estávamos em casa sem água, sem luz e sem comida. Isso nunca vai ser da minha mente. E aí, em casa, nessa situação terrível, às vezes nem vela tinha, porque só minha mãe trabalhava, eu era pequeno, meu irmão era pequeno. E aí, faz um fundinho aí para nós, em nome de Jesus. É coisa emocionante. E aí, nós estávamos ali naquela situação complicada e tinha de muro ali com a gente uma vizinha. E minha família era do gueto, né? Mesmo um bando de negada, todo mundo fala alto, todo mundo ri alto, e festa. E todo domingo a gente ia pro bingo. Todo domingo o frango do almoço a gente ganhava no bingo. Então era uma família muito complicada. E a minha vizinha nunca dava oi, mas nunca se relacionava com a gente muito próximo. E nesse momento que nós estávamos sem água, sem luz, sem comida, sem vela, um dia eu lembro dessa vizinha que ela bateu palma assim por cima do muro e falou: vizinha, eu sei que você está passando por um momento difícil, sem querer eu percebi a sua situação, e se você não se importar, não se constranger, eu vou passar uma mangueira aqui por cima do muro, e aí você usa a água que você precisar. E aí os meninos também, se você quiser, eles podem vir tomar banho aqui em casa. E a gente começou assim, desse jeito. E aquela vizinha, não lembro o nome dela, ela, aos poucos, ela convidou minha mãe para ir no culto, e em outro, e aqui estou eu. Era um vaso cheio da presença, um vaso pronto para ser usado, um vaso único, um vaso que tinha sido escolhido, que começou com uma mangueira por cima do muro. E nós estamos aqui, passamos por lutas, passamos por dificuldades, mas Deus em nós nos dá a vitória. Eu olho para nós como igreja, meus irmãos, e eu vejo em nós uma igreja que está sendo fortificada, que está sendo preparada para coisas grandiosas. Mas nós precisamos de vasos mais cheios da presença e menos de si mesmo. Precisamos de vasos que estão ocupando o lugar que Deus colocou para eles. Precisamos de vasos que vão servir, não importa se é visível, se não é, se é com uma mangueira por cima
te encontrou para dizer: vaso, eu ainda tenho algo mais. Eu ainda tenho algo para fazer em você e através de você. Feche seus olhos por um momento. Deixa Ele trabalhar. Deixa o oleiro trabalhar nesse vaso nessa noite. Deixa o oleiro quebrar aquilo que é preciso. Deixa o oleiro tirar aquilo que é preciso. Se renda a Ele mais uma vez. Se renda a Ele mais uma vez. E outra vez, e outra vez. Deixa o Senhor trabalhar. Deixa o Senhor quebrar. Deixa o Senhor tirar as pedrinhas, os galhos secos, a impureza. Deixa Ele fazer outra vez. Talvez você já não queime mais. Talvez você já não chore mais na presença. Mas deixa Ele te encher outra vez. Deixa Ele derramar no seu espírito outra vez. Oh, vaso, deixa o Senhor trabalhar outra vez em você. Deixa Ele te pegar outra vez. Revelar sonhos, revelar propósitos. Deixa o Senhor ativar promessas na sua vida. Deixa o Senhor trazer à memória promessas que Ele te fez ainda no ventre da sua mãe. Palavras que Ele te deu na sua juventude, na sua adolescência. E você olha hoje e não vê. Você olha hoje e diz: não, não vai acontecer. Nesta noite o oleiro te trouxe aqui para dizer: filho, eu não desisti, eu não acabei. O vaso ainda não está pronto, a obra ainda não está terminada. Ainda precisa fazer algo. Ainda é preciso suportar o processo. Ainda é preciso suportar o processo de santidade. Ainda é preciso se render um pouco mais, se dar um pouco mais. Ainda é preciso diminuir o seu eu, diminuir a sua vontade, diminuir a sua arrogância. Ainda é preciso. É por isso que eu estou te passando pela roda outra vez. É por isso que eu estou te amassando outra vez. É por isso que eu estou te quebrando outra vez. Porque eu sou o oleiro. Acaso não posso eu fazer isso contigo? Acaso não posso eu fazer isso contigo?